Plenário Dom Pedro. Instalação da 72ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 12 de setembro de 2013, às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Plenário Dom Pedro, para oitiva de depoimentos sobre os casos de João Domingues da Silva e Dorival Ferreira. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Hoje a nossa depoente vai ser Ana Gomes, mas inicialmente nós faremos a leitura do memorial de Dorival Ferreira, que vai ser feito pela Thaís Barreto. Isso. Boa tarde a todos, sou Thaís Barreto, trabalho na assessoria da Comissão da Verdade. E vamos ler aqui um breve resumo da biografia do Dorival. Dorival Ferreira foi assassinado em 3 de abril de 1970. Ele nasceu em 5 de novembro de 1931, em Osasco, São Paulo, filho de Domingos Antônio Ferreira e Albina Buscola Ferreira. E ele era militante da Ação Libertadora Nacional, ALN. Era operário da construção civil e líder sindical, pai de 6 filhos. Foi morto por agente do DOI-CODE de São Paulo. Na noite de 2 de abril de 1970, os policiais invadiram a tiros a casa do líder operário em Osasco, quando foi ferido e preso. Entre os documentos que foram encontrados no DOP de São Paulo e anexados ao caso, há uma ficha de filiação de Dorival ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e uma ficha policial onde consta, entre aspas, Moraes, datada de 30 de abril de 1970, informando que o mesmo foi executado no dia 3 de abril de 1970, isto é, no dia seguinte à sua prisão. O documento, cujo código pode ser encontrado no arquivo público sob o número 30Z-160-12-765. Os jornais Última Hora e Notícias Populares, de 4 de abril de 1970, confirmaram a versão da polícia de que Dorival morreu em tiroteio com agentes da repressão. Em depoimento prestado à polícia, em 2 de junho de 1970, seu pai, Domingos Antônio Ferreira, declarou que, no dia 2 de abril do corrente ano, num tiroteio travado entre ele, Dorival, e policiais, veio a falecer. Se dirigiu até a casa de Dorival e, quando lá chegou, só encontrou policiais, os quais lhe disseram, em resposta à pergunta do declarante, que seu filho estava preso e tinha sido conduzido até a polícia, sem, entretanto, dizer onde. Desmentindo a versão policial de que Dorival foi morto com uma rajada de metralhadora em sua casa ao tentar fugir do tiroteio que travou com os policiais. O laudo necroscópico, assinado por Otávio D'Andrea e Antônio Valentini, não está muito claro em alguns trechos. Nas últimas linhas, pode-se ler: retiramos um projétil de calibre maior que os anteriores localizados na articulação coxo-femoral esquerda, o que comprovaria que Dorival levou um tiro, provavelmente de metralhadora, ao atender ao chamado no portão de sua casa, conforme relata sua esposa. Estranhamente, o laudo do Instituto de Perícia Técnica, IPT, solicitado às 12h50 de 3 de abril pelo delegado titular de Ordem Política, Alcides Sintra Bueno Filho, foi feito no IML após a necropsia do cadáver. Todos os ferimentos descritos, que somam 11, foram provocados por projéteis referentes a 5 tiros, entrada e saída, tendo os da coxa perfurado a outra coxa. Contudo, chama a atenção o tiro desferido no dedo anular esquerdo, normalmente decorrente da posição de defesa da vítima, indicando uma posição possível execução. Além disso, foi anexada aos autos do processo uma relação de bens encontrados com Dorival, na qual não consta nenhuma arma de fogo. Pelo relato dos familiares, Dorival foi procurado em sua casa em Osasco pelos policiais em 2 de abril, por volta das 8 da noite. Quando foi atender o chamado ao portão, percebeu que eram policiais que iriam prendê-lo. Voltou-se de costas para entrar em casa e recebeu um tiro que o atingiu na altura dos quadris.
Em seguida, tentou fugir pelo fundo da casa, mas antes passou pelo quarto e preveniu sua companheira, Esterlita. Ela pediu à filha, Ângela, que se encontrava na sala, para avisar o avô que morava nas imediações. Quando o senhor Domingos, pai de Dorival, chegou à casa, encontrou-a repleta de policiais, tanto dentro como do lado de fora. Os militares apontaram uma arma na cabeça do avô e da neta, que à época tinha apenas 14 anos de idade. Ela e seus irmãos menores ficaram no quarto, proibidos de sair, enquanto Esterlita e Domingos eram interrogados sob ameaças na cozinha. Em seguida, foram levados presos para o DOP de São Paulo. Os jornais Notícias Populares e Última Hora confirmaram a versão policial, mas a Última Hora, de 4 de abril de 1970, esclareceu que, abre aspas, devido ao fato de, na ocorrência, envolver-se elementos da OBAN, pouco acesso tive à imprensa na apuração das causas reais que provocaram o tiroteio. Fecha aspas. Os jornais do dia citados noticiaram também que foi montado um forte aparato policial na cidade de Osasco, onde havia inúmeros soldados da Força Pública patrulhando as ruas e portando metralhadoras. Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, seu caso foi registrado sob o número 083/96 e teve como relatora Maria Eunice Paiva, e foi aprovado por unanimidade em 29 de fevereiro de 1996. Os dados aqui apresentados foram extraídos do livro Dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, 1964-1985. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ricardo Kobayashi. Eu passo agora a leitura do memorial de João Domingues da Silva. João Domingues da Silva nasceu em 2 de abril de 1949, em Sertanópolis, no Paraná. Filho de Antônio José da Silva e Elisa Maria de Jesus, foi morto em 23 de setembro de 1969. Era militante da vanguarda armada revolucionária Palmares, VAR Palmares. João Domingos da Silva, desde os 10 anos de idade, ajudava o pai no trabalho com o gado em Jataizinho, também no Paraná. Aos 12 anos já trabalhava no matadouro de Ibiporã, Paraná, e, aos 13, foi trabalhar em açougue em Osasco, no estado de São Paulo. Posteriormente, tornou-se operário e um dos líderes das paralisações e greves realizadas em Osasco entre junho e julho de 1968, duramente reprimidas. Essas greves foram lideradas pelo Sindicato dos Metalúrgicos, cujo presidente era José Ibrahim, militante da VAR Palmares. Em função de sua atuação política, João Domingues, membro da VPR e depois da VAR Palmares, foi, por diversas vezes, ameaçado de prisão e morte. Dados sobre seu assassinato. Em 29 de julho de 1969, João Domingues estava em companhia de Fernando Borges de Paula Ferreira, quando foram emboscados por agentes do DEIC no Largo da Banana, em São Paulo. A emboscada teria resultado no assassinato de Fernando. João Domingues, apesar de ferido, conseguiu escapar, indo para a casa de sua irmã, em Osasco, onde foi preso no mesmo dia. Os agentes do DEIC transportaram João para o Hospital das Clínicas, onde recebeu assistência médica. Em 4 de agosto, foi submetido ao exame de corpo de delito, lesão corporal, assinado pelos médicos José Francisco de Faria de Abeilar de Queiroz Orsini, que descrevem um único ferimento por arma de fogo, na face anterior do hemitórax esquerdo e vários ferimentos cortoconcusos na região occipital. Mesmo correndo o risco de morte, os agentes do DEIC o transportaram para o Hospital Geral do Exército, iniciando os interrogatórios e torturas que culminaram com sua morte em 23 de setembro. Antenor Meyer, ex-preso político, contou que foi preso em 3 de setembro de 1969 e, após passar por cirurgia no Hospital das Clínicas, foi transferido para o Hospital Geral do Exército, ficando no mesmo quarto que João Domingues da Silva, que se encontrava muito mal. Palavras de Antenor Meyer. Abre aspas. Durante os primeiros dias, ele ainda tinha forças para falar. As madres que davam atendimento aos doentes informaram-me dias antes do seu falecimento que ele não sobreviveria, pois o hospital não tinha recursos médicos suficientes para dar o tratamento que o estado clínico de João exigia.
O atendimento se limitava à prescrição de soro e alimentos, como que aguardando o desenlace de João, que ocorreria alguns dias depois. Fecha aspas. Sua irmã, Iracema Maria dos Santos, relatou em depoimento, abre aspas, João chegou em casa baleado, estava ensanguentado e limpamos rápido o corpo e amarramos uma faixa para estancar o sangramento. Era apenas um buraco de bala no peito, um pouco abaixo do mamilo esquerdo. A bala não tinha chegado a atravessar o corpo, ficando parada nas costas. Sentimos que a casa estava sendo cercada por mais de 50 viaturas da polícia. Levaram-no para o Hospital das Clínicas. Alguns dias depois, fiquei sabendo que o Exército o tinha sequestrado. Fui várias vezes ao Hospital Geral do Exército e diziam que não estava lá. Depois de 33 dias que o tinham tirado de minha casa, foram ao meu serviço dizendo que ele estava muito mal, que tinha passado por uma cirurgia e que ia ter que repetir, mas que precisavam da assinatura de alguém da família. Quando entrei, fui tomada de um pânico tão grande que eu nem acreditava que aquele esqueleto humano que estava na minha frente era meu irmão. Fecha aspas. O laudo de necropsia inclui, além do ferimento descrito no exame de corpo de delito, cicatrizes cirúrgicas, escaras no decúbito da região sacra e mais um ferimento por projétil na região vertebral, terço inferior. Assinam o laudo os legistas Otávio D'Andrea e Orlando Brandão e apontam como causa-mortes colapso tóxico-infeccioso. A evidência do assassinato fica constatada ao comprovar-se que, ao ser retirado do Hospital das Clínicas, João apresentava apenas um ferimento produzido por arma de fogo, consequência da emboscada. Ele foi enterrado por seus familiares em Osasco. Segundo a análise da relatora do caso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, Suzana Lisboa, em seu parecer de 1996, no início de 1969, a repressão política ainda se articulava para compor o aparato organizado que viria a se formar na década de 1970. Por isso, ainda se preocuparam em buscar Iracema, para que ela testemunhasse que cuidavam do irmão. A relatora concluiu que, mais de 25 anos depois, os dados confrontados do laudo de exame de corpo de delito com o necroscópico atestam que João Domingues, preso com ferimento no tórax, foi sequestrado do Hospital das Clínicas, onde teria todo o atendimento possível, e morreu em consequência de ferimentos pérfuro-contundentes no abdômen. Após os votos da relatora e do conselheiro Nilmário Miranda, favoráveis ao reconhecimento da responsabilidade do Estado, e do general Oswaldo Pereira Gomes, contrário, Luiz Francisco Carvalho pediu vistas ao caso. Foi expedido ofício ao Hospital Geral do Exército, em São Paulo, onde João esteve internado e morreu, com a seguinte resposta, abre aspas, não consta de prontuário ou no livro de entrada e nem ficha de internação médico-hospitalar do referido paciente na data e período provável mencionado de sua entrada e mesmo durante esse ano. Fecha aspas. Em resposta à similar indagação, o deputado Nilmário Miranda obteve pessoalmente a seguinte declaração da Divisão de Arquivo Médico do Hospital das Clínicas de São Paulo. Abre aspas. Consta nos arquivos deste hospital que o paciente João Domingues da Silva, registro 902-993, foi internado em 30 de julho de 1969, tendo obtido alta nesse mesmo dia. Causa alegada no local, ferimento por arma de fogo, diagnósticos, ferimento de região abdominal por projétil de arma de fogo, ferimentos de estômago, fígado, diafragma e pulmão, conduta, tratamento clínico em 30 de julho de 1969, laparotomia exploradora, esplenectomia, sutura de estômago, fígado, diafragma e pulmão. Consta no resumo mecanizado de alta do paciente como médicos que o atenderam Dr. Okamura, Dr. Fujimura, Dr. José Mário Reis e Dr. Medeiros, este anestesista. Em resposta ao pedido da Comissão Especial, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo encaminhou cópia de documentos oriundos ao antigo DOPS, que se encontram no Arquivo do Estado de São Paulo. 1. Cópia truncada de reportagem publicada em 31 de julho de 1969 pelo jornal A Gazeta, sob o título Homens do Bando da Metralha estão caindo nas mãos da lei. A reportagem confirma o depoimento da irmã no sentido de que João foi preso em sua residência, informa que ele estava internado no Hospital das Clínicas e que as investigações estavam em franco desenvolvimento. 2. Boletim de ocorrência do 23º Distrito de Polícia, de 29 de julho de 1969.
Sobre o episódio que culminou com o ferimento sofrido pela vítima, foi registrado por solicitação telefônica às 23 horas. Os ocupantes do veículo, onde estariam João e outra pessoa, identificada como Sérgio Luiz Mota ou Humberto Turra, reagiram a tiros à abordagem policial. Sérgio ou Humberto foi morto no local. João, ferido, conseguiu fugir, mas foi detido posteriormente na cidade de Osasco. Informa ainda que 3 feridos foram socorridos no Hospital das Clínicas, não especificando se João era um deles. 3. No trecho do denominado Relatório Especial de Informação, número 23, do Quartel-General do Exército em São Paulo, datado de 1º de agosto de 1969, poucos dias depois da prisão, há um capítulo dedicado a João Domingues da Silva. Conta como ele foi preso e submetido a leve interrogatório em face de seu estado de saúde. A importância da prisão está delineada no item 5 do mesmo documento. Abre aspas. A prisão de João Domingues da Silva permitiu o levantamento de mais uma base da VPR. Tal terrorista, convenientemente interrogado, quando seu estado de saúde permitir, poderá fornecer novos dados que conduzam à desarticulação de novas bases e à prisão de seus integrantes. Fecha aspas. Foram fornecidas ainda cópias da certidão de óbito, dando conta de que a requisição foi do DOPS e não do hospital, e de diversos outros documentos relacionados com a militância de João Domingues. Não foi encontrada na documentação nenhuma referência ao local exato do óbito, que se supõe ser o Hospital Central do Exército. Foi solicitado também um parecer médico para se compreender melhor as diferentes lesões registradas no laudo de corpo de delito. Exame realizado no Hospital das Clínicas no dia de sua internação, e do laudo cadavérico do IML e suas eventuais incompatibilidades. Foi possível recompor, em parte, a trajetória de João Domingues da Silva nos últimos dias de vida, vítima de tiroteio em 29 de julho, no bairro da Barra Funda, São Paulo. Ao ser baleado, fugiu. Foi para a casa da irmã, enfermeira, em Osasco, onde recebeu os primeiros cuidados e acabou sendo preso no mesmo dia. Deu entrada no Hospital das Clínicas em 30 de julho e foi imediatamente submetido a exame de corpo de delito, constatando-se o risco de vida e uma laparotomia exploratória, cirurgia de grande extensão, com sutura de estômago, fígado, diafragma e pulmão. E, por incrível que pareça, em vez de ser levado para a UTI, recebeu alta no mesmo dia 30. A informação é de alta médica na data da cirurgia e não de transferência hospitalar. Há uma nítida relação de causa e efeito entre a morte e o tratamento destinado à vítima pelos agentes do poder público. Foi retirado do hospital e levado para local ignorado. O objetivo era um só: obter informações capazes de desmantelar o bando da metralha, como dizia o jornal sensacionalista, ou a VPR, como dizia o austero documento do Comando Militar, com a desarticulação de novas bases e a prisão de seus integrantes. Caso contrário, a vítima permaneceria internada no Hospital das Clínicas, ainda que sob vigilância policial. O interesse da repressão não poderia se sobrepor ao tratamento médico de que era merecedor, como qualquer pessoa operada. Estava sob a guarda de agentes do poder público e, vítima desse tratamento, morreu de morte não natural. Luiz Francisco Carvalho Filho apresentou o relatório de seu pedido de vistas favorável à aprovação do requerimento. O caso, na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, foi deferido por 6 votos a favor e 1 contrário, o do general Oswaldo Pereira Gomes, em 9 de fevereiro de 1998. Obrigado. Vamos lá, Aninha. Com a palavra, a Ana Gomes vai testemunhar sobre João Domingues da Silva. Agradeço, viu, Ana, por você ter voltado e vamos contar mais um pouco dessa nossa agonia, dessa história que nunca resolve. Tem um microfone para ela ficar mais à vontade? Com a palavra, Ana Gomes, vai começando com esse. Você prefere o outro? Não, Está funcionando.
dá uma olhada. Estamos esperando que mais ou menos eu faça o mesmo tipo de depoimento que eu fiz quando eu falei. Vou tentar. Bom, de novo, né, não é nada fácil estar aqui e falar sobre essa questão, mas, enquanto eu ouvi, eu estava imaginando como é para vocês que fazem parte dessa comissão ouvir sempre, né, em todas as sessões, essa história, né, como o deputado falou, interminável, né? E cada vez com mais dados, cada vez se aprofundando mais nessa tragédia que foi esse período do Brasil, né? Eu queria começar dizendo, então, sobre o João, tem que dizer meu nome, né, Ana Maria Gomes. Na época da morte do João, prisão e morte, eu era casada com o irmão dele, né, o Roque Aparecido da Silva. Eu me encontrava na clandestinidade, periodicamente tinha encontros com o João, né, muito mais como um companheiro de militância que como um familiar, né? E quero dizer também, então, que o meu depoimento aqui, uma vez que eu estava na clandestinidade, o que eu ouvi da Iracema, né, a irmã do João, que foi a pessoa que teve o maior contato com ele, tendo acompanhado desde o momento que ele chega ferido na casa dela, né, até o momento da morte, e tendo visto o cadáver e tendo constatado quais eram as condições dele no momento em que foi preso e depois da morte, né? Bom, o João era militante da VPR, ele vai se integrar à VPR juntamente, né, com o grupo de pessoas que trabalhavam durante o dia nas fábricas em Osasco, e eram estudantes à noite, né? O João fazia parte desse grupo e, então, se integra à VPR, como todo o grupo fez no final de 1968, após a greve de Osasco, que levou à greve de julho de 68 e que levou a grande parte de nós à clandestinidade e à semi-clandestinidade. O João estava um pouco nessa mesma situação, né? Um pouco como era o meu caso, que a gente chamava de semi-clandestinidade, né? Eram pessoas que não tinham a necessidade de entrar completamente para a clandestinidade, mas tinham que tomar muito cuidado para não ser visto nos lugares de sempre, né, onde era conhecido e tudo isso, né? Bom, o João ele vai, por uma série de habilidades que ele tinha, ele vai integrar o grupo da VPR que estava mais vinculado a planejamento de ações e coisas como essa, né? E foi... Bom, daqui a pouco eu volto a isso, né? E o João ele estava,
né? Aí é o que é difícil, porque, né, além de ser uma carga emocional muito forte, a gente tem que procurar resgatar na memória o que aconteceu, né? Bom, o que eu me lembro, né, é que o João estava num carro junto com um companheiro que era chamado de Fernando Ruivo, né, que eu não me lembro do nome verdadeiro dele. Eles tiveram um problema mecânico no carro e pararam. Alô? E o Fernando foi se inclinar para ver o problema mecânico e apareceu a arma que ele tinha escondido na calça, né? E, nesse momento, passa uma radiopatrulha e vê isso, né? Vê ele armado, e que o momento já não era mais para interrogatório, mas era mais por parte da repressão de começar a atirar, sem fazer perguntas. E foi isso que aconteceu, né? O Fernando foi morto na hora e o João saiu ferido, conseguiu escapar, ele também estava armado, então ele obrigou um táxi a levá-lo até Osasco. Quer dizer, por que ele vai para Osasco? Porque a casa onde ele estava guardado, né, era a casa do Fernando Ruivo, né? E como, nesse caso, nós não conhecíamos o endereço para onde éramos levados, né? Por, justamente, em caso de prisão, não poder dizer qual era o endereço e que levava fatalmente à morte e à prisão dos companheiros que estivessem na casa, né? Bom, então, o João vai para Osasco, para a casa da irmã mais velha dele, a Iracema, e, chegando lá, ele desceu a uma distância da casa, né? E, quando ele se dirigia até a casa de Iracema, ele foi visto por um guarda noturno. Ele estava todo ensanguentado e o guarda noturno alertou a polícia, exército, né, e aí foi, né? Bom, ele chegou na casa da Iracema. Me lembro muito bem que a Iracema me disse mais tarde, então, quando nós nos encontramos, que ele tinha um ferimento à bala. Ele tinha um ferimento, né? Não como depois ele foi internado com vários ferimentos. Ele tinha um ferimento no peito. A Iracema, que depois foi considerada pela repressão como a enfermeira, pelo fato dela ter prestado os primeiros socorros, né, ao irmão, né? E ela simplesmente tentou desinfetar o ferimento, passar uma bandagem, passar um pano para estancar o sangue, né? E ela conseguiu fazer isso, nada mais do que isso, e a casa foi cercada e foram levados não só o João ferido, mas foram levados a Iracema, o marido dela, o pai e o irmão mais novo. O irmão que tinha, na época, por volta de uns 14 anos. Foram todos levados, ficaram alguns dias, não me lembro quantos dias eles ficaram, presos, sendo interrogados, né? Isso foi extremamente traumático, principalmente para o menino, né, que tinha 14 anos, que já tinha um irmão na prisão e depois um outro ferido, para o marido da Iracema, que era uma pessoa muito simples, que nem sabia direito o que estava acontecendo.
Foi muito traumático. Para ele, era a polícia que tinha levado, né, que tinha levado ele, sem ele saber por quê. E ele ficou muito envergonhado, inclusive, por ser uma pessoa simples e por não entender direito o que tinha acontecido. Né? Ele ficou muito envergonhado com isso, né? E, inclusive, levou a que ele vendesse mais tarde a casa a preço assim de nada, né? E mudasse de bairro, né? Bom, a Iracema, né, sempre demonstrou uma coragem muito grande. Quando o Roque foi preso, quando eu fui presa, e depois, né, quando João foi preso, ferido, ela entrava pelos lugares assim mais absurdos, né, e se pensando que era uma pessoa que poderia ser presa também a qualquer momento, né, pelas vinculações familiares que ela tinha. Ela ia parar assim nos subterrâneos do DOPS pedindo informação. Ela levava coisas, enfim, uma mulher de uma coragem extraordinária, né? Bom, ela acabou descobrindo onde que o João estava e visitou ele algumas vezes. Ao mesmo tempo, a Iracema passava informações para nós. Ela tinha contato comigo, ela tinha contato com a Ieda também, a Ieda dos Reis, né? E ela passava as informações, ela passava mensagens da prisão, né? Então, permitia a gente acompanhar como é que estava a situação dos companheiros na prisão. Me ajudou muito quando eu fui presa, está perfeitamente informada. Essa dívida eu tenho com a Iracema, e é por isso que, apesar dela ter deixado de ser minha cunhada, eu tenho um carinho e um afeto de irmã para com ela, né? Pela solidariedade e pelo fato, né, de eu ter me ajudado muito quando eu fui presa, o fato de ter informações de dentro da prisão, que cada um tinha falado, o que a repressão sabia de cada um, né? Bom, quando o Roque foi preso, a maneira que ele tinha de me mandar recados através da Iracema era usando um apelido que eu tinha, que foi meu avô que me deu, e depois a única pessoa que me chamava, depois da morte do meu avô, a única pessoa que me chamava por esse apelido era meu pai. E, então, ele tinha o artifício de dizer que ele mandava um abraço, ele mandava um beijo, como é que estava a sobrinha dele, chamada Nina, né? E era eu, né? E o João sabia disso. E uma das primeiras coisas que ele disse quando Iracema chegou para visitá-lo, né, foi dizer que queria saber como que a sobrinha Nina estava e, enfim, que mandava um abraço, que sentia saudades, que era, né, era a forma, né, enfim, do contato com a organização através de mim, né? Bom, a gente vê, né, que, então, o João foi preso no dia 29 de julho e morreu no dia 23 de nove. São considerações que eu quero fazer aqui, né? Bom, primeiro, uma pessoa que foi presa, se tivesse sido ferido desde o início, da maneira com que ele chegou no hospital, ele não teria sobrevivido tanto tempo, né? Tanto tempo. Depois, foi um tempo que, se ele tivesse sido tratado e tivesse permanecido nas condições que foi preso, não teria por que ele morrer, não teria por que ele ir piorando, piorando, piorando até morrer. Uma pessoa que está lúcida suficiente para lembrar qual é o nome usado pela cunhada, né, para entrar em contato com quem estava preso, né, estava perfeitamente lúcido, né, perfeitamente lúcido. Então, eu acho que são dados que a gente tem, né, para saber, né, que ele foi
torturado, seja tortura física direta, ou seja, uma tortura que implicava em descuido médico e descuido, né, dos ferimentos dele, visando a morte mesmo, né? Eu acho que isso é claro, né? Bom, a outra questão é que, quando eu fui presa, uma das formas de tortura que usaram para comigo foi um policial do DOPS. Naquele momento, né, então, um parênteses, naquele momento, a repressão queria, estava atrás, né, e buscava, procurava e queria a prisão do meu irmão, né? E a forma de tortura usada, né, foi o policial descrever como que tinha sido a morte do João e dizendo que iam fazer. Ele não disse que o meu irmão ia acabar como o João se fosse pego em tiroteio, qualquer coisa. Ele disse que ele ia acabar como foi o João. E começou descrevendo, né, que o João apodreceu, foram essas as palavras usadas, né? Ele apodreceu numa cama, no hospital, né? Apodrecer significa falta de cuidado, significa falta de atenção médica, né? E que o fim do meu irmão ia ser exatamente como foi a do João, né? Eu acho que isso se configura praticamente uma confissão, né? Porque como é que você pode saber que uma pessoa vai ser pega e ser presa e aí vai terminar com a morte, né? Então, foi, né, para mim, foi uma confissão, né, da maneira com que o João, eu acho que a gente não pode ter dúvidas, né, que ele foi assassinado, né? Um rapaz de 20 anos de idade, né? Bom, felizmente, né, eu não disse, né, e nem tinha condições, na época, de dizer mesmo onde se encontrava meu irmão. Felizmente, meu irmão não foi preso, né, e não teve o mesmo fim do João, né, mas o João, né, morreu. E eu acho que esse é o desejo, né, dos irmãos dele que ainda estão vivos, né, que se apure, e formas existem, né, dados existem, né, que se apure a morte do João. Eu acho que uma coisa que também, né, eu tenho que dizer aqui é que esse irmão mais novo, né, o Zé, né, como a gente chamava, o José Domingos da Silva, ele depois foi para a Suécia, né, onde o Roque estava exilado. E ele viveu na Suécia, ele era o irmão mais novo e morreu por volta dos 40 anos de idade, numa situação emocional péssima, consumindo drogas. Ele teve um câncer na garganta, na boca, né, e morreu por volta dos 40 anos de idade, né? Eu me pergunto, né, quais foram as sequelas, né, que esse menino tinha, né, da prisão do irmão mais velho, da morte de um irmão e de uma prisão aos 14 anos de idade, né, de uma situação dessa, né? São dívidas, né, que a ditadura militar tem, né, com
brasileiros, né, que dedicaram a vida, né, à luta, né, pela democracia. Eu digo mais uma vez, né, que o depoimento da Iracema é fundamental, né, é fundamental para essa comissão, né. Eu estou também à disposição para fazer qualquer contato com ela, também para voltar quantas vezes for necessário, né? E, como o deputado queria lembrar mais uma vez aqui, apesar de fazer parte do meu depoimento, mas eu quero relembrar e quero fazer algumas correções, né? Sobre... Ontem, o deputado falou sobre a necessidade de apurar a participação da polícia e das Forças Armadas brasileiras, né, no golpe do Chile e na perseguição aos brasileiros que lá estavam, né? Então, eu quero lembrar mais uma vez, né, o fato de meu irmão ser a única testemunha viva, né, ele e o Luiz Carlos Guimarães, né, da intervenção direta da polícia brasileira no Chile. Meu irmão, então, foi torturado, barbaramente torturado no Chile e interrogado em português, né, por militares brasileiros. Né. Ele serviu como cobaia para ensinar os militares chilenos a torturar, os nossos métodos avançadíssimos de tortura, né? Então, a necessidade, né, de que se apure mais esse braço, né, que da repressão brasileira, né? E que foi... Então, eu queria, né, a fazer duas correções no meu depoimento. Né, é o nome desse companheiro, né, ele vive no Rio de Janeiro, é o Luiz Carlos Guimarães, que foi torturado pela mesma pessoa que torturou meu irmão no Brasil, né, quando da prisão dele. Dizer que, depois do meu depoimento, eu conversei com alguns companheiros, né, que teriam apurado o seguinte: o nome que eu dei, que era Alfredo Poerner, era o nome de guerra desse torturador, né? E o Luiz Carlos Guimarães conhecia esse torturador, né, por esse nome. E descobriram, né, que é um nome de guerra, era o nome de guerra, não era o nome verdadeiro. É por isso, talvez, que ele não conste em nenhuma lista, né? Então, é necessário que se investigue quem é o nome verdadeiro desse torturador. Provavelmente, também, o policial que me interrogou no DOPS, provavelmente o Roque, sabe quem é. Eu não sei, não sei o nome, né, não reconheceria, porque fazem muitos e muitos anos, né, mas, provavelmente, o Roque, que também deveria ser chamado, né, para falar sobre a morte do irmão dele, provavelmente ele sabe quem é esse policial, né, porque esse policial, quando o Roque foi preso, me interrogou na casa em que nós morávamos, né? Bom, é isso que, né, a memória que eu consigo ter, né, de lembrança, né? Ontem eu dei num papelzinho, mas não sei se ficou com o deputado, que a gente combinou de dar. Espera aí, pelo amor de Deus. Deixa ela concluir, você vai... É o cônsul brasileiro em Santiago do Chile. Bom, lembrando isso, eu acho que até mais importante do que o nome do cônsul foram os companheiros assassinados no Chile, né? O caso do Vânio,
ele teve uma obstrução intestinal, não foi dado nenhum socorro médico, nenhum atendimento médico para ele. O caso do Nelson, não... Desapareceu. Couto, era um sobrenome. Isso, Cole. Eu era muito amiga, ainda sou, ainda tenho contato com a viúva dele, que, mesmo depois de muito tempo, ele desapareceu no Chile. Faz muito pouco tempo que ela recebeu o atestado de óbito dele, que estava perdido num cartório no Chile. Isso teve impacto, inclusive, na vida da família, familiar dela, depois da morte dele, porque ela se casou novamente, mas ela não poderia casar, ela já tinha filhos, e ela não podia casar porque ele não era considerado morto. Ela teve que fazer um divórcio extremamente traumático, né, de uma pessoa que ela sabia que tinha morrido, né, para poder se casar com o companheiro dela. Tem mais gente que morreu no Chile, tem os desaparecidos na Argentina, tem um irmão Carvalho, não me lembro qual, era ele Joel, o Jairo, o Derli de Carvalho, não me lembro qual deles que desapareceu no Chile. O Edmur, que desapareceu, Edmur, enfim, é fácil de saber o nome dele, que desapareceu também no Chile, né? E mais alguns companheiros que eu não me lembro o nome. O Onofre, e tinha mais um, o Lavecchia, tinha mais um, era alguma coisa Rita, o nome dele. Vitor, um que era filho de um médico. Foi o Daniel Carvalho, não foi o Jairo, foi o Daniel Carvalho. E o Vitor. Isso. Bom, enfim, né, é muito o que se tem que apurar, né, mas isso é fundamental, e eu, como participante dessa história, né, agradeço a essa comissão, né, estar cavocando isso tudo, né, o que é muito, muito, muito duro. Né, é isso. Eu vou falar, Espera aí, eu vou te passar a palavra, espera um pouquinho. Por favor, só um minutinho, já vou te passar a palavra. Melinha, sabe o que eu queria te pedir em reunião, assim, gravando? Que a gente pudesse organizar uma audiência da comissão sobre os atestados de óbito, né? Agora que a coisa está tomando um rumo natural, oficializar isso aí, fazer uma sessão, né? Convidar as pessoas. Celeste, você vai falar, né? rapidinho. Eu pedir desculpa a vocês que eu não estou me sentindo muito bem. Rapidinho, é uma espécie... Então, você não vai falar do Dorival, vai? Não, é do João e do Roque. Tá, então, Celeste Marcondes vai fazer um depoimento. É uma coisa muito bonita, assim, o sofrimento do Roque com a morte do João é um negócio que até hoje eu até acho difícil ele vir aqui, porque foi um sofrimento muito. O irmão foi para a militância através desse irmão mais velho, tudo. É uma marca no Roque que ele não fala com ninguém sobre esse morte. E teve um dia, a gente morava junto no Chile, eu, a Aninha, o Roque, a gente morava na mesma casa. Um dia eu estava muito triste, ele falou assim: vamos parar de chorar, porque quem tem razão de chorar hoje aqui sou eu. Eu estou com vontade de chorar. Vamos limpar essa casa, fazer um almoço gostoso, um arroz com feijão, e nós dois vamos parar de chorar. Aí ele me contou que ele nunca tinha contado para ninguém. É um negócio lindo. Eles moravam no Paraná, numa fazenda de gado. E o cara não deixava ninguém tomar leite lá, né? Não deixava ninguém tomar leite. Aí ele e o João levantavam de madrugada e iam lá onde estavam as vacas e chupavam leite na teta da vaca, assim, chupavam e vinham para casa e dormiam. Um dia, a vaca caiu em cima do João, amassou o João, assim, sabe?
Ele ficou desesperado e teve que contar para o pai, né, para ir lá tirar a vaca de cima do João. Tirou, o João estava inteirinho arrebentado, perna quebrada, tudo, e não morreu. O dono da fazenda expulsou eles de lá, o pai ficou sem emprego, aquela loucura tudo, em torno de um leitinho tirado da teta da vaca. E o João não morreu, porque levaram ele numa carroça até um médico perto, e era tudo fratura, não tinha nada de amassado. Foi braço quebrado, perna quebrada, esse negócio. E o João sobreviveu. Aí ele chorava e me contava que ele não morreu com a vaca, mas morreu na mão daqueles animais da Polícia Brasileira. Aí nós dois choramos. Depois nós fomos para a cozinha, fizemos uma janta bem gostosa para todo mundo e ficamos o dia inteiro chorando. Eu e ele. Foi a primeira vez que ele conseguiu falar da morte do irmão para alguém. Ninguém, nem ele nunca tinha conseguido falar. E até hoje a gente tem essa coisa, nós dois, ele tem. Aí eu escrevi um conto que ficou muito famoso, que depois verteu para o francês. Ele falou para mim: você escreve? Eu falei: escrevi um conto que começava assim: os animais da tortura, né, que matam, que a vaca foi mais suave. O peso de 100 quilos da vaca foi mais suave nesse menino explorado, que não podia tomar leite, né, só na teta da vaca. O conto ficou muito bonito, rodou por aí, etc. Tal, nem sei onde é que anda mais. Mas até hoje, para o Roque, é uma dor, mas é uma dor, é um negócio muito pesado para ele, a história desse irmão. Agora, tem que nem se falou no outro dia, tem que mexer na caixa preta do Hospital Militar. Tem muita gente que morreu no Hospital Militar. Deve ter uma lista lá. Eu tive um caso horroroso, que também não consigo falar, com o Hospital Militar, que eu fui acudir uma pessoa lá. Mas o Roque merece todo o carinho da gente por essa dor. Imagine, ele vê o irmão debaixo de uma vaca, quase morrendo, já era a dor que o capital impunha para ele. E depois os animais mataram o irmão dele. Muito obrigado. Ô, Aninha, e do Dorival, você não tem... Porque eles também eram de Osasco do mesmo tempo, só que eles eram da LN, né? Dorival era mais velho. Ele conviveu com vocês, o Dorival? Olha, eu realmente me lembro assim do nome, talvez, mas não me lembro. Não me lembro. Provavelmente cruzei com ele algumas vezes, mas não me lembro. Né? Tem coisas assim, né? Tem muitas partes da memória da gente que um pouco que desaparece. Quem atuava em Osasco nessa época, que era professora lá na igreja, a Elza Lobo. Eu e a Elza Lobo, a gente se via. A Elza conhecia todo esse pessoal que estudava, que depois fez militar. A Elza tinha contato com todos eles lá. Ela tem uma coisa ligação muito importante com todo esse pessoal de Osasco. Ela fala a meninada de Osasco, né? Que ela ia lá na igreja, ela era da P, e tinha um contato com toda a meninada. Eles saíam da fábrica, iam para a escola, da escola eles iam se reunir em vários lugares. E aí que entrava o pessoal da Elza, pode ser que ela conheça o Dorival. Olha, é muito provável que 3 pessoas conheçam. É o Roque, o Manuel Dias do Nascimento, neto, e o meu irmão. Né, porque eles tinham mais contato, né, com os operários das outras fábricas. O Luizão, o Stan. O Stan também. O Stan também, o Stanislau. Eles devem ter mais memória. Era da turminha lá. Turmona linda, maravilhosa. O Zé Pedro também. O Zé Pedro eu conheci. Né? O Zé Pedro, sim, eu conheci. Mas o Neto também, não? Mas o Neto... O Neto Luiz é o Stan. O Stan? Possível. Tá bom. Você ficou quanto tempo no Chile? Eu fiquei 3 anos. Eu cheguei um mês antes da posse do Salvador Allende e saí pela Embaixada da Argentina 11 dias depois do golpe, 11, 12 dias depois do golpe. Você morava com o... Você conseguiu entrar na embaixada. Com quem você morava e quem desse pessoal entrou na embaixada mesmo?
Olha, da casa que eu morava, só o Roque entrou na embaixada, porque os outros tinham problemas políticos no Brasil, mas tinham uma situação, eram ligados a Flaxo, que eu não me lembro mais o que quer dizer, mas tinha um passaporte e tinha uma proteção internacional. Né? Eram professores na Flaxo, então tinha uma proteção internacional. Agora, dos companheiros que eu conheci, todos tiveram que entrar para alguma embaixada. Né? O Serra escreveu um artigo hoje sobre a Flaxo no Estadão, no editorial. Quer falar alguma coisa? Não? Então, eu agradeço. Você podia fazer uma... Como hoje é 12 de setembro, né? Ontem você esteve aqui na Assembleia, no dia 11 de setembro. Você podia falar um pouquinho sobre o dia 11, né? Sobre esses dias, sobre Salvador Allende. Posso. Eu fugi, né, Amelinha? Eu fugi porque ia ficar um pouco pesado falar os 2 dias, né? Mas, bom, então vamos lá. Né? Então, eu cheguei no Chile logo depois da eleição. Né? Foi muito... Para a gente, bom, quer dizer o seguinte, né? A esquerda latino-americana, a esquerda brasileira, eu acho que, talvez pelo fato de a gente falar português, né, a gente sempre teve uma distância do resto da América Latina de fala espanhola. Né? Então, a gente tinha muito pouca informação. Eu estou falando assim, muito da minha experiência pessoal. Né? E a gente sempre teve muito pouca informação do que acontecia no resto da América Latina e no resto aqui, né, do Cone Sul. Né? Então, quando eu cheguei no Chile, foi uma surpresa muito grande existir democracia. Né? Poder tratar as pessoas de companheiros. Existia um partido socialista, existia um partido comunista absolutamente legal, e outras organizações de esquerda também, inclusive muito mais radicais do que o Partido Socialista, o Partido Comunista. Né? E saber que existia um país que era, como muito bem diz o hino nacional deles, um asilo contra a opressão. Porque fazia parte do hino nacional deles. Né? E era um lugar que recebia, né, todos os marginalizados. Né? Então, o Chile, para mim, foi muito importante porque me permitiu conhecer a esquerda latino-americana inteira. Tinha a esquerda... tinha bolivianos, uruguaios, argentinos, enfim, de todo lugar tinha gente. E nós tínhamos contato, né? E mais ainda com a esquerda chilena. Né? E, então, me permitiu conhecer um pouco o resto, né, da América Latina. E um país completamente diferente, porque o golpe ele começa pelo Brasil, né, que foi em 64, e depois vai caindo país, né, as democracias que existiam vai caindo uma por uma. Vai o Uruguai, vai a Bolívia, a Argentina, que tinha havido uma ditadura, mas estava numa situação muito intermediária. Né? E, por último, o Chile. Né? Bom, no dia 11, como foi dito ontem, o golpe vinha. Né? O golpe vinha. A esquerda chilena, como a gente estava conversando há pouco, né, não acreditava. Eles diziam que no Chile não passava nada, era essa, né, em Chile não passa nada. Né, eles diziam que os militares eles eram constitucionalistas, democráticos, e que em nenhum momento seria possível um golpe no Chile, apesar de todas as ameaças, apesar de todo o movimento da direita, de tudo o que acontecia, eles não acreditavam. Né? Eles não acreditavam que isso fosse possível. Né?
E era claro, porque fazia parte de uma política, né, de uma política de controle, né, dessa parte dentro da Guerra Fria e tudo mais, né, fazia parte do controle mesmo, né, naquela época, do imperialismo americano, né, e que não era possível se permitir nenhuma ditadura, nenhuma democracia, ela tinha que ser substituída por uma ditadura. O golpe, então, no Chile, ele foi violentíssimo. Os estrangeiros foram todos literalmente caçados. Eles foram caçados, né? Casas onde entravam pessoas diferentes, casas onde sabiam que tinha estrangeiros morando, o exército invadiu, levou todo mundo. Tanto, em um caso, né, que foi até comentado ontem, né, de um rapaz que ele era turista, ele foi pego, ele estava lá só para conhecer, ele foi pego, e fizeram ele, com mais uma porção de gente que tinha sido pega, correr em direção ao rio Mapocho, né, que é um rio que atravessa Santiago, né, porque daí eles metralhavam e ele já caiu no rio, o rio levava. E esse rapaz foi ferido e ele correu, né, e ele foi ferido e caiu, né, no rio. Não. Não foi o Nóbrega. A história do Nóbrega, houve uma confusão ontem. Né? Não, a memória falha. Né? O Nóbrega teve uma outra história. Né? O Nóbrega é uma história muito... Esse rapaz era Luiz Carlos de Almeida. Muita gente quase escapou, né, de ser fuzilado, enfim. Né? E esse rapaz, depois, ele foi parar na Embaixada da Suécia e esteve na Suécia. Inclusive, na época que ele chegou na Suécia, eu também estava lá, ele estava com o braço engessado, né, porque o tiro que deram deu no braço. Né? Enfim, e aí teve todos os brasileiros e latino-americanos que foram presos e foram no Estádio Nacional, né? Alguns morreram, né? Desapareceram, como no caso do Nelson, no caso do Vânio, né? que morreu no estádio sem assistência médica. Os outros brasileiros se exilaram em embaixada. Né? Em embaixada. Eu fui para a Embaixada da Argentina, e é muito interessante, eu tenho lembrado muito dessa história, porque tinha um secretário na Embaixada da Argentina que era peronista de esquerda. Né? E a ideia, enfim, a política das ditaduras latino-americanas era não deixar ninguém, né? Ninguém que tinha sido refugiado no Chile deixar na América Latina. A ideia era, né, expulsar todo mundo para a Europa, quer dizer, o mais longe possível da América Latina. Né? O governo argentino, né, que era o Perón na época, mas já bastante controlado pelos militares, não queria, aceitou na embaixada, mas não queria aceitar na Argentina. Né? Então, o que fez esse secretário peronista, né, ele pegou um punhado de cada nacionalidade, pôs no avião da Força Aérea Argentina e mandou para a Argentina. Né? Bom, lá ficamos, fomos interrogados, ficamos presos um mês no Hotel Ezeiza, mas é muito interessante, eu tenho lembrado muito, né, como dessa história, porque eu não sei que fim levou a carreira desse secretário da embaixada, porque ele foi contra as orientações do próprio governo. Né? Mas isso fez com que a vida da gente, porque existia ameaça constante de invasão da embaixada argentina. Né? E, enfim, né? E a Argentina foi obrigada a aceitar não só esse primeiro grupo, né, que eu fui por acaso, foi um acaso eu ter entrado nesse grupo, não sei qual foi o critério, né? Mas depois isso levou a que a Argentina acabasse
recebendo todos os latino-americanos, inclusive os brasileiros, claro, né, que estavam refugiados na Embaixada da Argentina, não aceitou como refugiado na Argentina, mas foi obrigado a transladar do Chile para a Argentina. Quanto tempo você ficou na Argentina? Na Argentina, eu fiquei um mês e pouquinho, porque nós ficamos quase um mês preso, esse primeiro grupo. Ficou preso na embaixada, no Hotel Ezeiza, com polícia na porta. Estávamos presos, né? Saímos quase um mês depois, graças a um habeas corpus pedido, impetrado, enfim, não sei qual é aí o trâmite, né? Pelo, na época, era deputado Alfonsín, que depois foi Raúl Alfonsín, que depois foi presidente da Argentina, né? Ele é que acionou esse habeas corpus. Nós fomos soltos através de um habeas corpus, ficamos mais um pouco, e fomos também, depois de escolher, numa lista de colocar 3 países para o qual aceitávamos ir, né? Só que tinha o seguinte detalhe: se a gente não colocasse o nome desses 3 países, né, nós seríamos colocados na fronteira dos nossos respectivos países, né? O que ia significar, evidentemente, morte na melhor das hipóteses, né? Morte imediata na melhor das hipóteses, né? Na pior, tortura e ter uma morte lenta, né? Então, essa foi a política. Eu fiquei um mês na Argentina, né? E depois a Suécia ofereceu asilo, né? E eu fui para a Suécia. Ana, como é que foi aquela história na Argentina que a minha irmã te encontrou com você lá, onde vocês estavam presos, foi isso? A Marina foi lá? Nesses dias que ela foi lá? Ah, tá. Eu sou a Melinha Teles, da assessoria da Comissão da Verdade. Ontem foi aqui, né, celebrado um momento né, de sobrevivência daquele povo chileno a todo o golpe militar, o Pinochet, na frente desse massacre, né, que foi não só aos chilenos, como aos outros militantes, né, que ali estavam. Então, eu queria lembrar que sempre o povo brasileiro tem que ser eternamente grato ao povo chileno. Em vários momentos, nós tivemos o apoio, a solidariedade, o carinho daquele povo. E eu me lembro, assim, em 1964, até nos dias que antecediam o golpe militar aqui do Brasil, já se pensava, na pior das hipóteses, nós podemos correr para a Embaixada do Chile. Todo mundo sabia disso, que ia ser recebido no Chile, não é? Então, muitos brasileiros foram de 1964, porque você já pega um outro período, né? Mas o pessoal pega lá atrás. E sempre foram muito bem recebidos, né? Puderam estudar, puderam... Assim como a gente ouve aqui depoimento das crianças que viveram em Cuba, né? Que são eternamente gratas ao governo cubano, também nós temos que ser ao governo democrático chileno que houve, né, antes do Pinochet. A outra coisa é que nós, aqui no Brasil, nós tentamos, em algum momento dessa história, manifestar nossa solidariedade ao povo chileno, àquele país. Eu acho que tem um momento aqui, eu não sei se foi lembrado ontem, porque eu não pude estar presente, mas houve um momento aqui que nós criamos uma associação de amizade e solidariedade Brasil-Chile. E nós fizemos várias manifestações em conjunto com os chilenos. Muitas vezes os chilenos não podiam estar à frente desse movimento porque eles estavam sendo perseguidos no Chile, podia haver um ataque da polícia chilena a eles, né? Prisão, desaparecimento, sempre existia essa ameaça. Então, eu acho que é importante colocar esse movimento, e desse movimento, eu acho que nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, assim, houve um momento que nós pudemos fazer uma jornada de mulheres brasileiras apoiando a jornada de mulheres chilenas no mês de março
se não me engano, em 1985. Era que o governo Sarney, o Sarney articulou, a pedido nosso, junto ao Ministério das Relações Exteriores, para ter total, digamos assim, para que a gente tivesse um apoio governamental, estatal, que ninguém, nenhum militar chileno podia nos pegar, não podia nos prender. Né? Então, foi aqui a grande nossa amiga, e que deve ser sempre lembrada, a Margarida Ginevoix, esteve à frente dessa delegação, e outras mulheres da USP, dos sindicatos. Eram 14 mulheres, uma delegação de 14 mulheres. E foi muito importante esse momento, porque o governo chileno massacrava as mulheres que se manifestavam. Nós assistimos à prisão de uma menina de 11 anos pelo governo chileno, e nós exigimos dos carabineiros a presença nossa na delegacia para registrar esse fato, porque esse fato é crime, né? Uma criança de 11 anos. E eles não queriam deixar, mesmo a gente tendo todo esse apoio do Estado brasileiro. Mas a Margarida Ginevoix, ela tinha um apoio, além do Estado brasileiro, ela é do Estado Vaticano, do Vaticano. Então, ela conseguiu que todas nós entrássemos dentro da delegacia, visitássemos essa menina, e nós falamos que nós íamos fazer essa denúncia para todos os órgãos de direitos humanos do mundo, né? O que foi feito posteriormente. Eu acho que tem um momento também muito importante do nosso encontro com os familiares chilenos dos desaparecidos políticos e de chilenos sobreviventes ao golpe, que foram presos e torturados no Estádio Nacional, e que falavam que, pela primeira vez, quando ali no Estádio Nacional, eles ouviram falar de pau de arara, porque tinha torturador brasileiro falando essa expressão. Foi a primeira vez que eles ouviram. Falei que nós ainda temos que passar essa vergonha, que eles ouviram essa palavra através dos torturadores brasileiros que estavam lá. A Operação Condor estava em plena ação ali, né? Já começou ali com muita força. E, antes de falar do Luiz Carlos de Almeida, eu queria lembrar da Sola Sierra, que foi a presidenta da Agrupación de los Detenidos Desaparecidos de Chile, e que essa mulher teve uma atuação, ela não, todas as vezes que a gente lembrar do Chile, nós temos que lembrar dessa mulher. Ela teve uma atuação extremamente forte por todo não foi só para o Chile. Ela fez na América Latina toda, ela fez todo a Europa, Estados Unidos, a denúncia dos desaparecidos chilenos, né? Ela tinha um marido desaparecido. E ela foi uma das que articulou a Federação de Familiares da América Latina, a FEDEFAM, que foi um espaço muito importante para a nossa participação enquanto familiares. A Sola Sierra, ela não só acompanhava todos os casos de desaparecidos políticos no Chile, como também dos torturadores e onde é que eles andavam. Então, a Sola Sierra descobriu um torturador chileno, que era da DINA, que morava aqui em Mogi das Cruzes, Oswaldo Romo Mena, que aqui ele tinha um outro nome, que agora ele arranjou um nome brasileiro, um documento falso, uma outra tranquilidade. Inclusive, ele ia ser candidato a vereador em Mogi das Cruzes, nessa ocasião. E nós, então, fomos na OAB denunciar essa situação e pedir, no mínimo, a prisão dele, né? A Polícia Federal brasileira prendeu, mas a OAB tinha dúvida se ele devia ser extraditado ou não para o Chile. E a Sola Sierra veio aqui, nós trouxemos a Sola Sierra, e ela falou que ele tem que ser extraditado, ele tem que prestar contas dos crimes de lesa humanidade lá no Chile. Ele, pelo menos, o dia que ela trouxe a lista das pessoas que foram assassinadas e as mulheres que foram assassinadas, porque ele assassinou muitas pessoas, torturou, assassinou
mas as mulheres, ele tinha assassinado pelo menos 100 mulheres, e, antes de assassinar, ele estuprava. Ele tirava de dentro dos quartéis, levava para a casa dele para tomar café, ainda chamava, dizia que elas iam tomar um lanchinho melhor, que ali no quartel estava muito pouco, levava para dentro da casa, estuprava e depois matava. Ele respondeu pelos crimes de acordo com as possibilidades lá do Chile, mas ele respondeu, porque parece até que ele teve prisão domiciliar e parece que ele não vive mais hoje. Mas foi um trabalho importantíssimo da Sola Sierra e dessa agrupação, né, de los detenidos. E, por último, eu queria falar do Luiz Carlos de Almeida, porque teve dois. A questão foi a seguinte: tinha 2 Luiz Carlos de Almeida. Olha só aqui, né? E os 2 brasileiros e os 2 no Chile. E um deles, e eles estavam juntos nesse momento ainda, que a polícia foi encurralando para o rio Mapote, né? E aí um metralhado, cai e morre. E o outro sobrevive, que é esse que ela falou. E isso nos deixou muito atormentados, assim, anos e anos, né? Nós ficamos atormentados porque a gente achava que os 2 eram só, não é possível. Porque os 2 tinham caído, os 2 foram metralhados, os 2 caíram no rio Mapote. Então, era um só e que morreu, não existia o outro. Mas esse outro apareceu, muitos anos depois, ele apareceu para dar esse depoimento e esclarecer essa dúvida que se mantinha junto aos familiares, né? Então, e essa história está bem relatada no dossiê dos mortos e desaparecidos políticos, dossiê ditadura, nesse de 2009, da imprensa oficial. E também estão bem relatados tanto o caso do João Domingos da Silva, como do Dorival Ferreira. Dorival Ferreira, que, infelizmente, eu não sei se ainda está viva, mas a mulher dele era a dona Esterlita, e ela denunciava em todas as oportunidades o assassinato do Dorival. E nós tivemos oportunidade, naquela época, de colher em detalhes o depoimento dela, o depoimento da Iracema, a irmã do João Domingos da Silva. O Roque Aparecido já deu esse depoimento. Inclusive, ele até chegou a fazer uma verificação para ver se o dossiê tinha as informações necessárias, e ele validou, digamos, as informações do dossiê, né? Então, só estou falando isso para a gente esclarecer. E eu sempre, esse é o caso do Luiz Carlos de Almeida. Outro dia teve aqui o depoimento do Nelson, a respeito do Nelson Cole. Tem até um filme sobre a vida dele, que é interessante, que é a filha que faz, né? O filme da filha é do outro que morreu no Rio Grande do Sul. Não, eu estou falando do Nelson Cole. Então, Nelson Cole mas, bom, que seja de outro, mas eu estou falando do Nelson Cole. A filha dele Só um instantinho, Celeste. Eu estou colocando a história do Nelson Cole, porque foi dado o depoimento aqui, e foi mostrado essa parte do filme em que mostra o Nelson Cole, mostra a esposa dele, que, na época, né, inclusive aonde eles moravam, porque eles vão lá em Santiago, fazem as cenas lá, né? E nesse dia, que era do Nelson Cole, a gente queria que fosse também do Luiz Carlos de Almeida, esse que foi assassinado no Rio Mapote, porque são 2. Um não foi e o outro foi. E os 2 têm o mesmo nome, né? E brasileiros. Mas aí um companheiro que conheceu, que não teve condições de vir dar o depoimento. Então, aqui nessa comissão, é necessário ainda esse depoimento e eu estou fazendo esse esclarecimento hoje, mas talvez seja até importante reiterar em outras oportunidades esse esclarecimento, porque acaba sendo um Luiz Carlos só e são 2. É isso que eu quero dizer. O filme é do pessoal do Ibope? Não, o filme. O filme daquele rapaz que, quando voltou, morreu no Rio Grande do Sul, Celso. No filme,
da filha do Celso que faz. E nele ele fala do Nelson, porque eles moravam tudo na mesma casa, o Nelson, a Eliane, o Celso. Então, eles moravam na mesma casa. Vieram buscar os homens da casa. Levaram o Celso, que depois morreu no Rio Grande do Sul, e o Nelson. O Nelson desapareceu, certo? E a Célia e a Elaine pegaram as duas crianças e saíram. Foram até encontrar com o Toshio. Foram encontrar e enfiou na embaixada da Argentina, né? A Célia, com as crianças. Entrou na embaixada da Argentina. E o Nelson nunca apareceu. O Nelson tem ele tem um ginásio aqui na Vila Madalena, que ele dava aula de biologia lá, que todo ano faz um elogio para ele. E o filme é da Flávia, que é filha da Célia e do Celso, que falou do Nelson, porque o Nelson morava na mesma casa. Aliás, era um quarteirão assim da minha casa. E por isso que ela saiu, foi correndo e foi encontrar com o Toshio botou na embaixada e o Toshio ficou lá, sabe? E o Nelson foi uma loucura. Ele era do POC, tinha acabado pouco tempo que ele tinha chegado lá, tinha morado um pouco comigo lá na casa que morou todo mundo, e depois eles foram para essa casa. Ele era, nossa, tão interessante. Ele foi colega de ginásio, primário, etc. e tal, do Merlino, de Santos. Quem levou o Nelson para a militância foi o Merlino. Então, as duas mães do Merlino e do Nelson eram vizinhas lá em Santos, já faleceram. Mas são dois desaparecidos de Santos. Era um negócio muito, muito triste. Agora, você tem uma ideia do que foi o golpe do Chile? A filha da Margarida Genevois, a Rose, com dinheiro, com documento, com tudo, sabe o que aconteceu com ela? Durante o golpe, ela teve uma dor de dente, uma infecção de dente, desse tamanho assim, a cara desse tamanho, e não podia sair na rua. Ela não podia sair na rua para ir no dentista, porque simplesmente tinham pego o documento dela. Ela não tinha documento, ela não podia ir no dentista com a cara desse tamanho. Aí ela lembrou que a mãe era francesa, foi na embaixada da França, e a França conseguiu deixar ela em Buenos Aires, onde a gente se encontrou, e ela não tinha um documento para circular nem em Buenos Aires. A filha da Margarida Genevois, você imagina, com todo o conhecimento que ela tinha. Aí, um médico do ERP, que eu tinha ligação com o ERP, que era do POC, veio de madrugada lá onde a gente estava, pegou, levou ela no hospital, eu até fui junto, arrancou 2 dentes dela, com a cara desse tamanho, voltamos, tomamos remédio, tudo. Mas é uma coisa impressionante, as vivências, sabe? E tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha um documento para ir no dentista, para circular e ir no dentista. A cara assim, coitada da Rose. Nossa, quando eu cheguei no Brasil, ela estava no aeroporto, eu falei, cadê a cara? Ela falou, não tem mais. Um negócio, situações, né? E a minha irmã levou uma bombinha de asma para ela lá na Argentina, que ela tinha certeza que ela estava sem a bombinha, né? Coisas desse tipo, né? Foi uma loucura. Agora, assim, tem uma coisa linda. São as amizades que a gente fez no exílio. A gente ganhou família, ganhou, até hoje, são pessoas, porque morava todo mundo junto, um ajudava o outro, também um falava mal do outro, mas depois esquecia, e tinha tudo. Eram famílias que se constituíam, assim, a festa de fim de ano, né? Coisas assim, o pessoal do Rio era mais animado e ligava mais as coisas. Teve muito sofrimento, muito. A situação de não poder voltar era um horror, um horror. Todo dia de manhã, você acordava, você não sabia onde você estava. Todo dia de manhã, você pensava que você estava em casa, você não estava, você estava em outro país. Era um negócio terrível, terrível. Eu e a Aninha, o Roque, a Rose Genevois, a gente fez um negócio seguinte, a família até hoje. É tão marcante que é um negócio impressionante. Eu acho muito... Eu estou aqui, só estou pensando no Roque. Ai, que peninha dele. Quanto tempo você ficou na Suécia? Na Suécia, eu fiquei um total de 4 anos. O meu asilo sempre foi na Suécia, né? Mas eu morei um tempo na França, daí para estudar, né? Para estudar. É verdade. Então, tinha época que eu ia só para trabalhar, né, na Suécia, e os últimos anos também foi só na França.
né? Mas o meu refúgio, até 79, nenhum de nós tinha nenhum tipo de documento, né? Nós tínhamos um documento de viagem da Convenção de Genebra de 52, se não me engano, né? Então, a gente sempre tinha que manter um vínculo, né? Eu queria só, bem lembrado por parte da Melinha, né, sobre a solidariedade do povo chileno, que sempre foi um povo muito politizado, a solidariedade deles durante a democracia, quando os refugiados foram chegando cada vez mais, né, apesar de eles receberem durante muito tempo, mas a partir de 68 é que começou a ir mesmo muita gente, não só do Brasil, mas de outros países também, né? E a solidariedade que a gente recebeu nesse momento, mas mesmo depois do golpe, né? Eu só entrei na Embaixada da Argentina porque 2 rapazes da democracia cristã, né, correndo o risco também de levar tiro, né, ajudou. Estava eu e o Roque, né, e eles ajudaram, entretiveram os carabineiros que estavam na porta, né, no portão da embaixada, né, enquanto fingiam pedir uma informação, né, nós entramos. Depois eles se atiraram em cima da gente, mas a gente já estava andando, né? Então, o tipo de solidariedade, mesmo depois do golpe, a solidariedade dos companheiros chilenos presos. O meu irmão tem relatos assim lindos, né, de eles dividirem o cobertor, eles lá presos também, né, e dividindo o cobertor, dividindo uma fruta, né? Então, nesse 12 de setembro, realmente, a Melinha, a gente tem que lembrar, né, assim, né, esse povo, né, irmão da gente, né, que nos acolheu e que depois foi solidário, mesmo no momento mais difícil, que foi aquele golpe sangrento, né, que eles tiveram no Chile, né? Também lembrar, né, já que estamos lembrando, vários embaixadores europeus, a maioria foi assim muito solidários, também correndo riscos, mas o embaixador que teve a atuação mais importante foi o Eldestam, da Suécia. Ele fez malabarismos para fazer gente entrar na embaixada, gente no porta-mala do carro dele, gente, enfim, ele assim, bolava coisas incríveis para fazer as pessoas entrarem na embaixada, né? E ele tinha uma longa experiência, né? Porque ele estava em Jacarta quando houve o golpe na Indonésia, né? E ele ajudou muita gente também a entrar na embaixada. Durante a Segunda Guerra, ele atravessava pessoal da fronteira de Noruega, Dinamarca, que estava invadida pelos nazistas. Ele ajudava a atravessar a fronteira para a Suécia, que não estava na guerra, para a Suíça, né? E foi uma pessoa, assim, maravilhosa. Ele já faleceu, né? Mas uma pessoa assim que salvou muitas vidas, e de todas as nacionalidades, de chilenos, de brasileiros, enfim, e de outras nacionalidades latino-americanas, né? Então, eu acho que assim, uma homenagem que a gente tem que prestar, né, no dia de hoje, né, a essa gente toda, né? Danilo, tem como levantar aquele vídeo da ESPN que teve aquele jogo do Santos contra a seleção chilena, sendo que as pessoas estavam presentes no Estádio Nacional, presas ainda? Mas dá para você trazer, por favor? Da ESPN. Viu? E o que eu queria falar? Bom, e você volta para o Brasil, né? Que você já depois, naquele outro seu depoimento, me fala uma coisa. Lá em Osasco, tem tanta gente que deu a vida e tal. Tem alguma coisa lá do Centro Zequinha Barreto? Tem algum centro de memória lá em Osasco? A prefeitura apoia? Como é que está essa questão da memória? O Centro Zequinha está ótimo, a biblioteca tem cada coisa.
Está muito bom. É. Funciona lá no sindicato dos químicos. Tem uma biblioteca com uma bibliotecária lá que faz pesquisa, tudo que você pede. É muito... Sabe, conhece a Nádia Gebara? Sim. Que foi mulher do Arsênio? Então, a Nádia saiu da USP, largou tudo e só está cuidando disso. Todo sábado tem um debate, passa um filme. Eu achava legal fazer um negócio da comissão lá da verdade. Seria legal, porque ela tem toda essa infraestrutura. Sábado, os trabalhadores das fábricas vão lá pegar o livro, levar o livro embora, sabe, esse negócio todo. Fazer um negócio lá seria super legal para você. Eu acho super legal. Fala com a Nádia. Tem assim... A Nádia Gebara, A né? Nádia Gebara, né? Ele é terrível, né? Disse pior que eu, ele é pior que eu. Mas é muito interessante, porque ela tenta um negócio de cultura lá, e a Comissão da Verdade entrar. Nem sei se você vai obter coisa lá, mas também você passar para lá que existe uma Comissão da Verdade, do que vocês estão fazendo. O que você está fazendo é maravilhoso. Isso aí tem que ser exposto lá no Centro de Cultura, que é do Zequinha. Aí lembra aquele negócio do violão que a gente fez, da mãe dela? Foi a ideia da Nádia. A mãe dela guardou o violão. Você sabe dessa história? Eu contei. Você contou? Eu e a Ieda Contou. contamos. Então, esse negócio foi a ideia dela, assim, de fazer aquela cerimônia, de montar, entregar o violão. A mãe dela entregou. Foi muito bonito. Eu acho que vale a pena. Não é pegar o que eles têm a dizer, mas o que vocês têm a dizer para os trabalhadores de lá. Sabe? É outra volta. O que vocês já fizeram, o que não fizeram, aí vai aparecer forçosamente coisas de lá, famílias e um monte de coisa. Até, eu acho muito interessante você usar como... vocês merecem, vai, ser falado, ser contado o que vocês estão fazendo. Dá um empurrão, assim, né, nas coisas, né? Contar tudo, meu Deus do céu. Vamos lá, a gente põe imprensa, põe Estadão, Globo, põe tudo lá. A gente consegue. Só marcar bem, está na hora de falar um pouco de vocês, sabe? Do que vocês estão fazendo. Tá bom. Desculpe eu da parte Não, disso, foi... não pediu, mas todo foi. mundo. Eu respondendo a pergunta, né, eu não acompanhei. Você mora em Osasco? Não. Eu moro desde 1990, eu moro em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na capital. Eu fui para lá para trabalhar, na universidade. E então eu não acompanhei, né? Eu tive 2 vezes em Osasco só, que me convidaram para um evento sobre a greve de 1968, né? Mas eu não acompanhei esse movimento todo de criação do Instituto. Agora, Celeste, lembrando, pelo que eu me recordo, a ideia de homenagear a minha mãe foi da Ieda. Não teve vínculo, pelo que eu me lembro, não sei porquê, eu não estava aqui, né? Com a Ieda falou, o Instituto. O negócio do violão, a ideia foi minha. Eu fui na casa da sua mãe, dormi lá e vi o violão, lembra? Falei, esse violão. Aí eu falei com a Ieda... Celeste, mas você podia falar no microfone, né? Dá o mesmo drama. Não, mas pode falar daí. Viu? A ideia Quem foi está assim, falando é a Celeste Marcos. o centro Zequinha, ele está funcionando super bem, porque ele tem um espaço físico e ele tem grana também do Sindicato dos Químicos, onde o Arsênio, que era do POC, tinha toda essa cabeça de fazer passado, de fazer história. O Arsênio era um cara genial, era meu amigo desde 64. Ele tem uma cabeça assim, de fazer história, de estudar, de fazer biblioteca. Ele faleceu, tudo isso aí foi em cima de formar lá. Aí, essa ideia da homenagear a mãe dela com violão e trazer, e passou para o Centro Zequinha, organizou tudo. Eu acho que a atividade cultural que eles têm lá merece receber vocês lá, e vocês merecem falar de vocês e falar um monte de coisa. Claro que a gente vai arranjar 2 ou 3 pessoas lá que foram torturadas, que vão prestar depoimento, né? Certo? O Stan conhece todo mundo lá. Que se ferrou, o Stan conhece, e ele é legal, ele chama, não tem essas coisas de não chamar. Deixa eu perguntar uma outra coisa no microfone. Você e o Toshio fizeram a curadoria daquele ciclo de debate sobre a ditadura lá no Sindesprev, Vocês tinham vários filmes, documentários. Tinha. Vocês não podiam fazer um resumo daquelas sessões aqui na comissão e trazer autorização para a TV Assembleia projetar aqueles filmes que vocês trouxeram? Vamos ver. Olha,
o Toshio, ele tem uma incapacidade de usar tecnologia que é um horror. Exatamente, ele não usa tecnologia. E teve, por exemplo, o último debate, que foi muito interessante, que veio desde a construção da liberdade operária, teve velhinhos lá que apareceram, até chegar no PSTU, esse negócio, tinha gente de tudo quanto é linha, partidão, foi lindo, lindo, lindo. Tinha umas 240 pessoas. Tu sabe que ele não ligou o negócio, só gravou, não filmou? Você acredita uma coisa dessa? Mas gravou áudio. Tem o áudio, tem vários, tem o áudio. Mas o que tiver, eu acho que vale a pena juntar. Inclusive os filmes. Vale a... São 3 filmes, né, que vocês... Tem. Tem aquele primeiro filme do Alípio, que aquele é muito bom, que você já tem, não tem? É que ele estava lá, eu estava lá naquele dia. Aquele é muito bom, aquilo eu tenho aqui na minha bolsa até. Tem que botar na Assembleia, com o seu nome lá. Tá. É muito bom aquele filme. Do Alípio é fácil. Aquele primeiro dia é fácil. Depois teve o pessoal do PSTU gravou alguma coisa, porque estava até o Didi lá, tem bastante coisa gravada, pode pedir para eles. E tem um negócio interessantíssimo, foi o depoimento da Ângela Mendes de Almeida. Ela faz... se tiver gravado... se não tiver, ela faz outra vez aqui para a Assembleia. Ela tem que fazer. Ela tem um histórico que ela escreveu, é a tese dela, da POLOP, desde a POLOP, das divisões da POLOP, das teorias políticas, sabe? É muito interessante o que ela faz. Eu acho que tinha que ser chamada aqui para gravar, chamada pelo... não, mas ela não gravou essa... Não, da POLOP ela não falou aqui. Ela falou do Merlino. Da POLOP ela já falou? Não, porque agora foi um negócio... Você viu 3 horas falando, muito interessante. E teve discussões da Ângela e do Seice. Você conhece o Seice, né? O Seice, a voz dele é muito baixa, assim, ele fala baixo, mas ele tem um livro também sobre a POLOP. É muito interessante o que o Seice tem de falar, em termos de formação da população, sabe? De como deve ser formado. Não tem nada de divergência política, nada dessas coisas. Isso que foi bom, aquele seminário, em nenhum momento teve crítica a não sei quem, nada disso, sabe? Nada disso. Foi muito, muito bom, porque foi assim, teoria, o que é, como é que faz o trabalho, o que a gente vai fazer. Nenhum momento teve discussão de nada. Isso tem o carimbo do Toshio, né? Ele não admite, ele discute como ele acredita na revolução ainda. Então, o carimbo dele é esse, nada de crítica, nada de não sei o quê. E, aliás, ele vinha hoje aqui, ele não veio porque ele está muito emocionado, grudado na televisão, por causa, né, das coisas lá. Mas é muito interessante trazer aqui para a Assembleia todo o documento que tiver lá e trazer para cá e botar no seu nome na TV Assembleia. Você é meu deputado. Nossa. Eu vou ver isso, tá? Tá bom. Então, amanhã a sessão é sobre o atestado. De que horas é a sessão de amanhã? 15 horas. A partir das 14, né? Mas ele vai falar às 15 horas. Sobre o atestado de óbito. Retificação do atestado de óbito. Só para ir concluindo, então, que eu estava vendo se dava tempo de passar um filme inédito sobre o Estádio Nacional. Hoje à noite, lá em Santo André, vai ter a preparação de um grande seminário que vai ter no ABC, de 3 dias, sobre o golpe no Chile. 21, 22 e 23, lá no ABC. Bom, eu acho que eu queria exibir um documentário sobre o Estádio Nacional, mas eu acho que é melhor a gente ir abreviando, né? E agradecer o pessoal que está cobrindo aqui a sessão. Agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado. A sessão está encerrada.